Bem, gente, então continuando o conteúdinho, vamos falando de dilatação. Aí nós falamos de dilatação linear na aula passada. Agora a gente vai falando de dilatação superficial, volumétrica e aparente, que é específica para líquidos. Então vou passar vários exemplos agora para vocês sobre esse conteúdo. Então a dilatação superficial é uma dilatação que ela envolve superfícies, áreas. Então eu tenho uma chapa, por um exemplo, olha só, uma chapa. E ela daí, eu esquento ela. A tendência dela é expandir, aumentar de tamanho. Ela vai aumentar para todos os lados. Né? Ela tende a aumentar. Tem alguns exercícios que falam no buraco, no meio, que vai acabar acontecendo? Ela vai aumentar também. O buraco também expande, bem como toda a chapa vai expandir. Né? Então, aonde que a gente encontra? Várias situações que a gente tem chapas, aí a gente quer encaixar uma chapa na outra, você aumenta de tamanho ou alguma determinada área que ela é circular ou retangular e você vai esquentá-la, daí ela vai expandir de tamanho. Um vidro pode expandir de tamanho. Então tudo isso influencia porque à medida que a gente aumenta a temperatura, aumenta o tamanho, a tendência é aumentar de tamanho, expandir as superfícies, tá bom? Então aqui a gente vai trabalhar com áreas. A gente tem duas dimensões, como uma chapa, tá bom? A gente está trabalhando em só uma dimensão, um fio. Agora a chapa a gente tem cima, baixo, direita e esquerda. Pode ser duas dimensões. Então a gente vai trabalhar em áreas, ó. Então vai ficar assim, delta A igual a I vezes beta vezes o T. Ou vou colocar delta T, variação de temperatura. Então o que é o delta A? É a variação da área, ou seja, o quanto aumentou ou diminuiu a área. Isto é normalmente em centímetros quadrados ou em metros quadrados. Se o exercício não pedir, não precisa transformar? Não. Mas se tiver que transformar, o que é o AI? É a área inicial. Mesma coisa. Também em centímetro quadrado ou metro quadrado. Tá bom? Canetão dando problema? Vou para lá. O que é o beta? É o coeficiente de dilatação que é superficial. Então o exercício ele pode dar coeficiente de dilatação superficial ou ele pode dar o linear. Lembra lá que era o linear? Era o alfa. Se ele der o linear, para achar o beta é 2 vezes o alfa. São duas dimensões. Então é só fazer o alfa vezes 2 para achar o beta. Então tomem cuidado. A gente vai trabalhar daqui a pouco os exercícios. Se expandiu, aumentou o tamanho, ele aumentou em duas dimensões, não é mais o alfa. Se tem o dilatação linear, você vai ter que fazer vezes 2 para achar o superficial. Tá? E daí, isso aqui é interessante vocês conhecerem também, vai ser bem lembrado. E o ΔT é a variação de temperatura, ou seja, final menos inicial. Sempre que tiver duas temperaturas, eu faço temperatura final menos temperatura inicial. Tudo isso, estamos sabendo tudo já. Olha só, tem mais uma regrinha legal. Ó. Pode ser que eu peça a área final. O que é? É a área inicial mais a quantidade que aumentou ou que diminuiu. Porque pode ocorrer uma contração se eu diminuir a temperatura. Se aumentou a temperatura, expandiu, aumentou a área. Se eu diminuir a temperatura, ele contrai. Então pode diminuir, pode acontecer isso? Pode, tranquilamente. Então o AF é a área final. Quando ele pede a quantidade que aumentou ou que diminuiu, é só o ΔA. Quando eu peço a área final, tem que usar mais essa fórmula. Então são todas as formulazinhas
que são para área. Tá bom? Então, aí nós temos já nosso formulário. Pronto. Repetindo. Delta é a variação na área, a quantidade que aumentou ou diminuiu. Aí, a área inicial. Beta, o coeficiente de dilatação superficial, que é 2 vezes linear, se aparecer. E o ΔT é a variação, a quantidade que mudou a temperatura. E se eu pedir a área final, eu tenho que somar a área inicial mais a quantidade que aumentou ou diminuiu. Tá bom? Então vamos para os exemplinhos. Eu preparei aí 3 exemplinhos gostosos de dilatação superficial para vocês. Vamos resolver aqui no quadrinho aqui, ó, os 3. Então, primeiro, dilatação superficial diz o seguinte, assim, ó. 1 quadrado de 2 metros quadrados. Então já deu a área inicial, ó. 2 metros quadrados. Ele é um quadrado, tem 2 metros quadrados de área. É feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4. Então já deu o superficial, é o beta. 1,6 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Ele diz o seguinte: determine a variação desse quadrado quando aquecido em 80 graus Celsius. Então ele aumentou 80 graus. Então o ΔT vai valer 80 graus Celsius. Tá bom? Então, ó, 2, 1,6 e 80. Agora a gente vai colocar na formulazinha lá, ó. Ele perguntou, ó, olha o que ele pergunta lá no exercício. Determine a variação. Então ele quer saber o ΔA. Tá tranquilo aí? Então vamos lá. Formulazinha. ΔA igual a I vezes beta vezes ΔT. ΔA eu não tenho. O AI, 2. O beta, 1,6 vezes 10 elevado a menos 4. E o ΔT é 80. ΔA igual. Só multiplicar tudo, gente. Olha só que bonitinho. Que exercício bonito, gostoso. Então vamos lá, ó. 2 vezes 1,6 expoente menos 4. 2 vezes 1,6 expoente menos 4 vezes 80. Lembrem lá que na calculadora científica, em vez de colocar vezes 10 elevado, faz ESP menos 4. 0,0256 metros quadrados. Vai aumentar isso. A quantidade diminuiu, olha. Quase nada, né? Então, mas já dá um acréscimo razoável aí, ó. 2% aí de menos. Que tem de acréscimo, 1%. Se você for analisar, 0,1%. Se a gente fosse analisar aí, ó, como poderia resolver na mãozinha? Você teria que fazer, ó, 2 vezes 1,6 vezes 80. 2 vezes 1,6 vezes 80. Ó. Daí a conta de vezes, ó, 2 vezes 1,6 vezes 80. Ó, 256. E daí vezes 10 elevado a menos 4. Então você teria aqui, ó, a vírgula está aqui, ó, ficaria 1, 2, 3, 4, 0,0256, que é o resultado ali. Então é assim que se resolve, gente, tá bom? O exercício, tá bom? Agora a gente vai partir para o segundo exemplo, tá bom? Segundo exemplinho para vocês. Então o segundo exemplo lá que traz o seguinte, ó. Uma chapa de alumínio tem um furo central de 10 centímetros de raio. Então, uma chapa de alumínio tem um furo circular central. Então, furo circular, gente. Olha só. Então, se é circular, a gente tem que partir do quê? Da área do círculo, tá bom? Então, a gente, caso vocês não lembrem o exercício de círculos, vou fazer aqui o exemplo 2, tá? Então, ó, quando eu tenho algo circular, a área é πr²
quadrado. Tá bom? Então lá, como ele diz lá que o raio é 100 centímetros, a gente pode trabalhar em metro. Vamos dividir trabalhar em metro aqui para ficar... Então, ó, 100 centímetros de raio. Você vai dividir por 100, né? Então, o raio, 100 centímetros, divide por 100, fica 1 metro. Então, a área vai ser π 3,14 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, vezes 3,14, 3,14 metros quadrados. Tá bom? Simples. Vamos lá. Ela diz o seguinte, ó. Ela tem estando numa temperatura de 12 graus Celsius. Então, essa é o que? Temperatura inicial, 12 graus Celsius. Continua. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6. Coeficiente de dilatação linear. Ó, o alfa. 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ele continua. A nova área do furo, quando a chapa for aquecida até 122, será em metros, ó. Por isso que eu transformei, ó. Temperatura final, 122 graus Celsius. O que vocês querem começar? Tem várias coisas que tem que fazer aqui, ó. Uma das coisas é calcular o ΔT, né? Temperatura final menos temperatura inicial. Então vai ser 122 menos 12. Vai dar 110 graus Celsius. Esse é o ΔT. Vamos substituir aqui. E ele pede a área final, fique bem claro aqui, ó. E daí assim, ó, tem outra coisa. É o alfa, eu preciso do beta. Então vou ter que fazer vezes 2. Então, 22 vezes 2 vai dar 44 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ok? Agora a gente vai achar o ΔA. ΔA igual a I vezes beta vezes ΔT. O ΔA eu não tenho. O AI ele vale 3,14. Esta é a área inicial. O beta, 44 vezes 10 elevado a menos 6. E o ΔT, 110. Agora a gente tem que fazer a continha. 3,14 vezes 44 expoente menos 6 vezes 110. Deu 0,015. Vou colocar aqui, ó. ΔA igual 0,015 metro quadrado. Para achar a área final, tem que fazer aqui, ó. Área final é igual à área inicial mais o ΔA. Área final é igual. Quanto que é a área inicial? 3,14. Quanto que variou a área? Ela aumentou 0,015. Então vai dar 3,15. A área final é igual a 3,15. Vou colocar mais uma. 5 metros quadrados. Acabou o exercício? Acabou. Bonito, olha só. Bonito, né? Então vamos para o terceiro exemplo, ó. Terceiro exemplinho para vocês saindo quentinho, exercíciozinho, exemplinho quentinho aqui, ó. Eu vou apagar o 2, olha, 2 bonitinho aqui, né? Então vocês podem ver, ó. Eu tive que converter para metro, pedindo no exercício. Pela área de circunferência, a área do círculo πr ao quadrado, eu achei a área inicial. Eu tinha o alfa, eu tive que multiplicar por 2 para achar o beta. Porque ele deu linear. Eu nesse exercício preciso de dilatação superficial.
E ainda eu tive que diminuir a temperatura final da inicial para achar a variação da área, quanto que aumentou, porque aumentou a temperatura, e o quanto que é a área final. Vocês podem ver quantos detalhezinhos o exercício desse. Por isso que muitos alunos ficam com dificuldade em exercícios de dilatação, sabe? Mas é um conteúdo que em si eu não acho dos mais complexos, tá bom? Mas mesmo assim, tomem cuidado, como eu disse, temperatura, a parte de termologia, ela não é fácil. E ainda estamos no segundo exemplo terminado. Se esqueçam que são 7 ou 8. São 8 exemplos. O terceiro e último de dilatação superficial, tá? Terceiro e último de dilatação superficial. Então, dilatação superficial, terceiro, ó. Uma chapa retangular de latão com coeficiente de dilatação linear, 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1, tem um orifício circular de 2 cm de raio. Nele precisamos encaixar uma placa circular de 1,95 cm de raio, feita de alumínio, de coeficiente de dilatação linear 2,8 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Qual é a variação de temperatura para que a chapa encaixe na placa? Estão entendendo, né? Olha só. Eu tenho de latão isso aqui e ele tem um buraco. E daí eu tenho uma placa aqui que ela é menor, mas dilata mais, de alumínio. Isso aqui é de latão. E você quer que isso aqui encaixe aqui no buraquinho. Daí como é que vai fazer? Para isso a gente tem que pensar separadamente cada uma delas. Então, primeiro, vamos analisar o buraco da chapa de latão. O buraco da chapa, ele tem coeficiente de dilatação linear, 2 vezes 10 a menos 5. Então, ó, da chapa, coeficiente de dilatação é 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Isso aqui é só unidade, gente, não se confunda. Mas é 2. Só que eu tenho que fazer vezes 2 porque eu tenho que achar o coeficiente de dilatação superficial. Então, ficar 2 vezes 2 vai dar 4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tá? Ele diz o que mais lá? Ele diz para nós que ela tem um orifício circular de 2 centímetros de raio. De novo, área inicial é igual πr quadrado. Área inicial é igual 3,14 vezes, quanto é? 2? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, para quem não lembra, é 2 vezes 2, né, gente? E 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 3,14, daí agora tá muito difícil o negócio. 12,56. Ó, canetão. Vou tentar ver se eu acho outro canetão. Papai. 12,56 centímetros quadrados, tá? E daí a variação de temperatura eu não sei. Daí se eu for colocar na fórmula, só para essa aqui, ó, fica assim, ΔA igual a I vezes beta vezes ΔT. O ΔA é a quantidade que aumentou, eu não sei. Daí o AI é 12,56. O beta é 4 vezes 10 elevado a menos 5. E a variação de temperatura eu não sei. Aqui o ΔA eu não sei o quanto que é. Mas eu sei que a área final deste tem que ser igual à área final deste. Então o que é a área final? Ela é a área inicial mais o ΔA. Ó. A área final é igual à área inicial mais o ΔA. Então, o que é o ΔA? É a área final menos a área inicial, concorda? Então, é a área final menos a área inicial, que é igual a 12,56
vezes 4 vezes 10 elevado a menos 5 vezes ΔT. Você viu quanto que a gente está colocando o número aí, gente? Agora a gente vai fazer da outra fórmula para a gente conseguir matar. Tá bom? Então, aqui eu tenho que da outra chapa, do buraco de alumínio, eu tenho que ele tem coeficiente de dilatação linear 2,8 vezes 10 a menos 5. Então, alfa vai ser 2,8 vezes 10 elevado a menos 5, que vai ser vezes 2. Por quê? Porque é coeficiente de dilatação. Então, vai dar 5,6 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ok? 5,6. Esse é o beta, que é o alfa. Vou até colocar aqui a beta, porque é o alfa vezes 2. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ver quanto que é o tamanho. É 1,95. Então, a área inicial vai ser πr ao quadrado. Então, 3,14 vezes 1,95 ao quadrado, que é o raio ao quadrado. Então, 3,14 vezes 1,95 ao quadrado. 11,93. Então, essa aqui tem 11,93, e aqui 12,56. Por isso que ela não encaixa mesmo, né? Não tem como encaixar, ela vai estar soltando. Ela quer que encaixe perfeito. Então, quando a área final desse for igual daquele. Então, ó, vou apagar aqui. Então, aqui, ó, eu tenho que o ΔA é igual ao AI 11,93 vezes o beta, que é 5,6 vezes 10 elevado a menos 5, vezes o ΔT, que eu não sei, mas eu sei que eu vou ter que aumentar a temperatura, que elas, da mesma forma, que elas fiquem com a mesma área. Então, aqui eu tenho o ΔA do latão e aqui o ΔA do alumínio. Vou multiplicar aqui já, né? ΔA igual. E aqui ΔA igual. Vou multiplicar aqui, ó. Quando seca ali. 11,93 vezes 5,6 expoente menos 5. Deu 6,68 vezes 10 elevado a menos 4 vezes ΔT. Aqui, 12,56 vezes 4 expoente menos 5. 5,02 vezes 10 elevado a menos 4. Bom, vezes ΔT. Agora, gente, eu sei que a temperatura final, ou ΔA, tem que ser igual. E o que é a área final? Desculpe, a área final tem que ser igual dos dois lados. Então, eu sei que a área final é igual à área inicial mais o ΔA. A área final desse tem que ser igual desse aqui. Tá bom? É um conceito básico, tem que ser igual. Então, eu sei que a área final eu não tenho, mas a área inicial ela é 11,93 e o ΔA é 6,68 vezes 10 elevado a menos 4 vezes ΔT. Do outro lado, ó, a área final
ela é a área inicial, que é 12,56, mais o ΔA. Então vai ser 5,02 vezes 10 elevado a menos 4 vezes ΔT. E daí eu sei que a área final deste tem que ser igual a deste. Tá bom? E para fazer essa conversão, eu tenho que lembrar de uma coisa. Eu tenho que fazer agora um sisteminha de equação. Eu sei que isto é igual a isto. Então vai ser, ó, 12,56 mais 5,02 vezes 10 elevado a menos 4 vezes ΔT, que é igual a 11,93 mais 6,68 vezes 10 elevado a menos 4 vezes ΔT. Letra de um lado, número do outro. Então vou passar o ΔT para o lado de cá, tá bom? Vai ficar 12,56. Como esse aqui não é número, eu vou passar, não é letra, eu vou passar para o lado de cá. Menos 11,93 é igual a 6,68 vezes 10 elevado a menos 4 vezes ΔT. Ele era mais, passa menos 5,02 vezes 10 elevado a menos 4 vezes ΔT. Esse é um daqueles exercícios que a gente coloca de top de dificuldade para dentro desse conteúdo. É bem legal esse conteúdo mesmo. Aqueles exercícios que é legal que até o aluno de faculdade tem dificuldade de resolver exercícios desse tipo. Então, 12,56 menos 11,93 vai dar 0,63. Agora, 6,68 menos 5,02 vai dar 1,66 vezes 10 elevado a menos 4 vezes ΔT. Tá multiplicando, passa dividindo. Então fica ΔT igual a 0,63 dividido por 1,66 vezes 10 elevado a menos 4. Vamos ver quanto vai dar. Curioso aí. Vai dar uma temperatura alta. ΔT igual 3.795,1 graus Celsius. Vocês poderiam me perguntar, poxa, professor, mas deu tão alto? Seria possível isso na realidade? Não, não seria. Ele fundiria, né? Ele derreteria, não teria como chegar numa variação de temperatura tão grande. Ele não acabaria nem encaixando bem, sendo preciso com vocês, ele acabaria nem encaixando. Tá bom? Então, esse é um exercício difícil. Então, eu achei a área inicial, achei a área final pela área inicial mais o ΔA de cada um, do latão e do alumínio. Igualei as equações e achei o ΔT aqui, gente. Vão vendo às vezes vocês, vou ficar voltando para não ficar muito grande o vídeo. Mas é um conteúdinho bem legal de ser trabalhado, tá bom? Agora a gente vai para a última parte não. Temos mais ainda 2 tipos de dilatação para treinar. Dilatação superficial e dilatação linear já foram. Agora falta a dilatação volumétrica, dilatação aparente, que é a dilatação de líquidos. Que também envolve volumes, né? Por isso que primeiro a gente tem que trabalhar com dilatação volumétrica, para primeiro a gente entender que tipo de exercício que eu tenho, tá bom?
Deixa eu apagar aqui, gente. Aí só ganha tempo o vídeo. Acelerando aí. Tá acabando aqui. E vamos fazer dilatação volumétrica. Bom, vamos lá, dilatação volumétrica agora com vocês. Muito úmido. Um pedaço de papel secar. Foi. Então, o que vem a ser a dilatação volumétrica? Ela aumenta o volume. Então, o linear aumentava o tamanho de algo que era uma dimensão. Superficial, 2 dimensões, 3 dimensões é o volume. Então, por um exemplo, uma porca não encaixa bem num parafuso. O que eu tenho que fazer? Dilatar a porca para acabar encaixando bem no parafuso ou contrair o parafuso para o parafuso entrar na porca. Dá certo? Dá. Mas claro, não pode ser como vocês viram ali. Uma diferença de 0,5 centímetros de raio, 0,05 centímetros de raio, ele já deu uma temperatura elevadíssima. Então tem que ser mínima a diferença para acabar encaixando. Senão acaba não encaixando, não tem como você aumentar. Então a dilatação volumétrica ela tem a equação. ΔV igual a VI vezes ômega vezes ΔT. Mesma coisa do outro. ΔV é a variação do volume. Bom, VI, volume inicial. O que é aquele ali, ó, aquele ômega? Coeficiente de dilatação volumétrica. Daí tem outra coisa. Já estava falando lá. Ele vai ser o ômega é igual a 3 vezes o alfa. Se eu passar a dilatação linear, o ômega é 3 vezes o alfa. E o ΔT continua sendo a variação de temperatura. Temperatura final menos inicial. E a equação
continua sendo, para achar o volume final vai ser volume inicial mais a variação do volume. Ok, gente? Então todas as equaçõezinhas aí, ó. O VF é o volume final. Ok? Então vou cortar o vídeo agora para não ficar muito grande, tá bom? Daí eu resolvo os exemplos logo na sequência e passo dilatação aparente para vocês, tá bom? Logo na sequenciazinha, tá bom? Até daqui a pouco.